tudo bem com vocês? Eu sou a Laís Antônia, professora de ensino religioso. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade no nosso estudo sobre a importância das relações interpessoais saudáveis, no diálogo 6 do nosso livro didático. Na aula passada a gente falou sobre dois tipos de relacionamento pessoal, que são os intrapessoais e os interpessoais. Os intrapessoais é a relação da gente com a gente mesmo. Conhecer as nossas emoções, as nossas limitações, as nossas qualidades, se amar, se respeitar. E o relacionamento interpessoal. E vimos, inclusive, que o relacionamento da gente com as nossas emoções é uma característica que vai ajudar a gente a se relacionar com o outro, que são os relacionamentos interpessoais. Agora, nessa aula, a gente vai aprofundar principalmente nas relações interpessoais. O nosso livro didático, aí na página 60 e 61 e 62, ele vai trazer 5 dicas que são super valiosas para o relacionamento interpessoal. O livro ele traz um exemplo do ambiente de trabalho. Só que a gente sabe que esses exemplos eles podem ser aplicados em diversos outros ambientes. Porque muitas vezes no ambiente de trabalho, por exemplo, a gente chega, fica acanhado, fica tímido e acaba não se relacionando com o outro. E é por isso que o livro vai trazer algumas dicas importantes para que a gente possa interagir com as outras pessoas e ter um relacionamento interpessoal saudável, harmonioso, que é importante no nosso ambiente de trabalho, na nossa escola, entre as pessoas que a gente convive. A primeira dica é tomar iniciativa. Porque é o seguinte, alguém tem que tomar iniciativa no relacionamento, não é mesmo? O diálogo ele tem que começar por alguém. Então, se você é a pessoa mais desenvolta, você pode chegar e conversar, oferecer ajuda. No geral, quem chega por último é que tem que começar a interagir com os demais. Tem que deixar um pouquinho a timidez de lado e começar a interagir. Porque senão você vai perder experiências importantes. Muitas vezes, vamos levar um exemplo para amizade. A gente fala assim, nossa, antes de te conhecer, eu achava que você era uma pessoa metida. Você era uma pessoa diferente, você não era legal. Então, a gente tem que tomar iniciativa para chegar em outra pessoa, para conhecê-la, antes de ter conceitos formados sobre ela. Então, a primeira dica é tomar a iniciativa. A segunda dica é lidar com as diferenças. Porque tem isso, né? Achei que você era diferente, achei que você era uma pessoa que não gostava de ser era exibida, então. Só que aí a gente vai se relacionar e descobre que existem várias coisas em comum, só que muitas vezes não vão haver coisas em comum, né? A pessoa vai ser diferente da gente e a gente vai ter que conviver com ela, né? No ambiente de trabalho mesmo vão haver diversas pessoas diferentes de nós. Da mesma forma na escola, né? Eu acho que vocês 4 são diferentes entre si, não é mesmo? Um é mais calmo, a Ana Vitória é mais nervosa, a Jennifer gosta muito de falar, e tem características boas, a Emanuela é quieta, né, Emanuela? Então, e tem características que são boas, outras os colegas podem não apreciar tanto, e mesmo assim a gente vai ter que lidar com essas diferenças, entender os pontos altos, os pontos baixos, as qualidades, e interagir, não é mesmo? No ambiente de trabalho também é assim, a gente vai ter colegas diferentes, na igreja vão haver pessoas diferentes, no clube vai ter gente mais acanhada e vai ter gente super animada, não é assim? Então, outra dica importante para o relacionamento interpessoal é saber lidar com as diferenças. O terceiro é cuidar da linguagem verbal e corporal. O que é isso? A pessoa tá falando e eu tô fingindo que eu não tô ouvindo ela, eu tô mexendo no celular, eu tô, é mesmo, eu tô concordando com tudo, ou seja, eu não tô dando moral pra ela. Então é importante a gente cuidar do nosso relacionamento, olhar nos olhos da pessoa que tá falando. Isso é importante no trabalho, é importante na escola, né? Porque do mesmo jeito que a gente vai ouvir outras pessoas, a gente também em algum momento vai querer ser ouvido e vai querer que elas façam questão disso. Então é importante a gente cuidar da nossa mensagem, a mensagem que a gente passa, verbal e corporal. Outra coisa aqui, no caso da linguagem verbal. Muitas vezes a gente não está acostumado com aquela pessoa e fala muita gíria, a pessoa pode estranhar, ou senão a gente quer mostrar que é muito inteligente e fala palavras diferentes que ela não compreende o significado só para mostrar que a gente sabe. Isso não é interessante para um relacionamento interpessoal, né? Você não está começando com o pé direito. Então, é manter um diálogo educado,
certinho, sem falar, sem querer se mostrar. Isso é importante para um relacionamento interpessoal. Outra dica é colocar-se no lugar do outro. E nos diversos ambientes, a gente tem que entender as limitações do outro. Por exemplo, no trabalho, se a gente exerce um cargo de liderança, a gente tem que saber liderar, a gente tem que saber pedir, a gente tem que saber mandar. Da mesma forma, a gente tem que entender que quem está liderando tem a obrigação de nos pedir uma devolução, nos pedir um resultado. Num trabalho em grupo, por exemplo, é a mesma coisa. Se você é a líder, você tem que pedir que as pessoas executem determinadas tarefas. E aí, talvez a pessoa não tenha dificuldade naquele aspecto, então você vai ter que analisar isso e se colocar no lugar do outro, tentar ajudar, tentar se relacionar da melhor maneira possível. Outra dica é equilibrar o quanto você fala e o quanto você ouve. Muitas vezes a gente fala muito e esquece de escutar, né? E às vezes o contrário também. Por exemplo, se eu chego na sala e só fico falando, uma coisa que está me incomodando nessas aulas à distância é isso, é só falar, né? Porque o interessante das nossas aulas é a interação. Eu falo, vocês lembram de alguma coisa, de alguma experiência, compartilham. E aí vamos supor que lá na aula eu chego em sala e só quero falar, vocês levantam a mão e falam, não, aqui quem fala sou eu sou a professora. Então não vai ser uma coisa interessante, né? Não vai ser uma troca de conhecimento. Então é importante eu abrir espaço para a fala. Essa nas nossas amizades também. A gente não pode só querer ser o dono da verdade e querer falar, a gente tem que escutar. A mesma coisa é o contrário. Porque muitas vezes, por exemplo, eu sou aluna e eu não quero falar. Eu entro na sala muda e saio calada. Muitas vezes eu perco a oportunidade de interagir com os meus colegas, de compartilhar experiências que seriam interessantes, de fazê-los entender a matéria por um ângulo que a professora não conseguiu transmitir. Talvez os exemplos que a professora dê não sejam tão legais quanto o exemplo que você tem para dar, para compartilhar, para que o colega consiga entender a matéria. Então, da mesma forma que não pode falar muito, também não pode falar pouco. A gente tem que equilibrar as coisas, a gente tem que estabelecer um diálogo em qualquer aspecto da nossa relação interpessoal. Então, gente, a relação interpessoal e a intrapessoal, a gente viu na aula passada que ela está muito interligada, né? Quando a gente fala de intrapessoal, a gente está falando da nossa relação conosco e interpessoal daquela relação que a gente tem com a coletividade. E aí existe um grande dualismo. Porque o que é mais importante? É a relação interpessoal ou a intrapessoal? Qual que vem primeiro? Qual que deve ser priorizado? Ao longo da história, vários filósofos pensaram sobre isso. E vocês vão ver sobre esses pensamentos e posicionamentos no vídeo que eu preparei para vocês. Eu volto daqui a pouquinho. Você já percebeu que o equilíbrio entre a individualidade e a preocupação com o outro é algo complexo? A todo momento, falamos da importância da autoestima, de realizar os próprios sonhos e cuidar de si mesmo. Mas também enfatizamos que é preciso cuidar dos outros, agir com altruísmo, sensibilidade e respeito ao próximo. Alguém poderia se perguntar, afinal, eu devo cuidar de mim ou do outro? Essa questão certamente já passou pela cabeça de vários filósofos e psicólogos. Um dos primeiros a pensar no assunto foi o filósofo grego Aristóteles, que se dedicou a estudar a ética, ou seja, as melhores formas de as pessoas viverem de maneira justa e feliz em sociedade. Isso era especialmente importante para ele, porque ele considerava o ser humano um animal social, incapaz de sobreviver longe de seus semelhantes. Apesar disso, ao longo de toda a Idade Média e principalmente no início da Idade Moderna, outros filósofos começaram a perceber que o ser humano também tinha características individuais muito importantes, independentemente de sua relação com a sociedade. Talvez uma das principais influências para a construção desse pensamento tenha sido a do filósofo Descartes. Intrigava Descartes saber como uma pessoa poderia ter certeza de sua própria existência. A solução que ele encontrou foi: penso, logo existo.
Com isso, ele afirmava que não é possível ter certeza da realidade de nada que observamos ao redor, mas é certo que temos consciência do nosso próprio pensamento. No entanto, Hegel e outros filósofos continuaram defendendo a ideia de que só é possível uma pessoa conhecer a si mesma por meio do contato com o mundo exterior. É a percepção das coisas ao nosso redor que nos faz ter consciência da nossa existência individual. E é aí que o problema começa a se resolver, pois percebemos que a individualidade é importante, mas só pode ser plenamente conhecida pelo contato com o outro. A única forma de nos percebermos como seres humanos conscientes, racionais, afetivos, com todas as potencialidades próprias do ser humano desenvolvidas, é pelo contato com o outro. Conforme afirmou o filósofo Heidegger, aos poucos notamos que a consciência de nós mesmos envolve perceber que já havia um mundo antes da nossa chegada. Conhecemos a nós mesmos e ao mundo mediante objetos e informações que chegam até nós por meio do contato com o outro. Então, alunos, conforme a gente pôde perceber no vídeo, os relacionamentos intrapessoais e interpessoais eles são mais que dependentes. Eles precisam ser equilibrados. A gente precisa equilibrar aquilo que a gente transmite ao mundo e aquilo que a gente recebe dele. A gente não vai ter um bom relacionamento intrapessoal se a gente não conseguir interagir com o outro, e o nosso relacionamento interpessoal ele vai ficar prejudicado se a gente não tiver uma boa relação conosco. A gente precisa amadurecer com os nossos erros, com os nossos sentimentos, a gente precisa trabalhar a nossa autoestima, mas a gente também precisa olhar ao nosso redor, aprender com a experiência dos outros. É assim que a gente vai amadurecer e melhorar os dois relacionamentos. A gente vai conseguir viver em harmonia. Agora, vocês vão realizar as atividades da página 62 e na página 64 vão registrar uma ideia, pensamento, descoberta, proposta que vocês tiveram nesse diálogo. Até a próxima aula no Diálogo 7. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading.